volta no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Lucimara e eu estou trabalhando aqui na Bélgica há 4 anos como cuidadora de idosos. No vídeo de hoje eu quero dividir com vocês as minhas experiências de como é cuidar dos idosos em outra cultura. A dificuldade da língua que eu tive, tenho um pouquinho até hoje. As histórias que eu ouço e que me transformaram numa pessoa diferente. E uma lição que me fez despertar para eu saber realmente quem eu sou e o meu valor. Quero falar também que essas experiências são minhas, as casas que eu passei, dos clientes, das pessoas que eu encontrei. Então vamos lá. Os pequenos atitudes, os pequenos gestos nossos, não é pequeno. Para um idoso, essas pequenas atitudes que eu vou falar agora faz uma diferença enorme na vida deles, no dia deles ali, que a gente tá ali presente. Não é sobre tarefa, mas é sobre presença. Pegar na mão transmite uma segurança, um abraço acalma, dá conforto para a pessoa, ela não se sente sozinha. Isso eu não aprendi em curso, eu aprendi observando, estando ali de verdade com a pessoa. Isso para mim é o significado de cuidar. Eles já são idosos, têm mais anos de vida do que a gente e muitas vezes eu me coloco ali como aprendiz. Tem humildade de chegar e falar, olha, isso eu não sei fazer. Eles se sentem úteis de poder nos ensinar, me ensinar. Eu tenho um exemplo que as idosas, né, que eu faço comida e falo, olha, isso eu nunca fiz na minha casa. Então eu vou aprender hoje aqui. Você nunca aprendeu? Você nunca fez? Não, e vamos lá e vamos fazer junto. Ela me ensina, sabe? Ela se sente tão útil naquele dia e ele fica feliz em me ver de volta. Essa humildade. Chegar na casa deles sem mostrar que eu sei tudo. Então são essas pequenas atitudes de estar presente, ser humilde e respeitar os anos de vida que o idoso carrega, que são a forma de cuidar que eu aprendi nesses poucos anos. Nosso jeitinho brasileiro realmente toca neles. A gente tem um jeito diferente de cuidar. Nem melhor e nem pior, mas é diferente. Tipo assim, o jeito de falar, eles falam, vocês que estão no Brasil e não sabem, eles acham que a gente fala cantando. E eles acham muito bonito isso da gente, a suavidade da voz da gente. Jeito de conversar, que a gente puxa um assunto muito fácil, tocar. Eles aqui não são de tocar enquanto estão conversando, né? Igual a gente tem essa mania de tocar, pra gente é normal, mas aqui eles são diferentes. E quando eu toco, eles às vezes até acham estranho, mas eu toco sim. E eles gostam porque eles se sentem humanos, eles se sentem especiais. Calma, uma segurança, gostam desse jeito nosso, da nossa cultura, desse calor humano que a gente tem. No começo foi muito difícil, desafiador para mim entrar nessa área que exige contato social, responsabilidade, muita comunicação. E eu demorei muito para poder fazer esse curso, porque eu não sentia segura em trabalhar, e que foi graças a uma amiga minha que falou, vamos Lucy, vamos fazer juntas e que a gente consegue. Então, eu fui. A língua holandesa é uma língua germânica, não tem nada a ver com português. E eu fiz também outros cursos em holandês. Mas eu sempre empurrava. Não, eu ainda não tô preparado, eu ainda não sei tudo, eu não sei, não sinto segura em falar. Gente,
deixei isso para trás. Eu percebi que os idosos são muito generosos. Eles entendem que faz parte do nosso crescimento e não tem problema nenhum. Eu, no começo, eu falava errado, não entendia o que eles falavam, eu usava Google Tradutor. E alguns clientes, principalmente a minha primeira que eu tive, a Maria, que infelizmente ela faleceu, mas eu tive o prazer de cuidar dela em 2 anos. Não queria outra pessoa, ela só queria eu. Eu falei, mas gente, o que a senhora quer comigo? Eu não falo direito. E se é uma belga que tá aqui, você tem mais liberdade para conversar, mais facilidade com a língua. Ela, não, eu não quero nenhuma substituta, tem que ser você, Lucy. Quando existe aquelas atitudes que eu falei de presença, humildade e respeito, a língua deixa de ser um desafio, deixou de ser para mim. E passou a ser um aprendizado de poder. Eu posso sim, eu consigo resolver um problema que eles têm. As pessoas vê a nossa disposição, energia que a gente gasta ali no trabalho, faz isso realmente com carinho, com prazer. Esse aprendizado agora é forte. Quando os clientes me contam as histórias, principalmente da Segunda Guerra Mundial, eu me sinto privilegiada, eu me sinto honrada em ouvir diretamente da pessoa que esteve ali naquela época, que vivenciou aquela dor, aquela escassez, aquela falta de tudo. E eles me contam, às vezes com lágrima nos olhos, e isso me dói, sabe? Me dói na alma. Mas eu me sinto privilegiada sim, porque eu sou uma brasileira e imagina que eu nunca imaginei. Eu só ouvi em livros de história, em filmes, eu só assistia essas coisas na televisão. Eu nunca imaginava que eu fosse ouvir da própria pessoa sobre essa invasão da Alemanha aqui na Bélgica. E fico super entusiasmada em ouvir os relatos deles, do que eles passaram. Porque os idosos estão com 87, 90 para cima, eles tinham na época 6 anos e eles lembram de tudo. E é uma geração que está acabando. Daqui 10 anos não vai ter mais ninguém para contar a história. Então eu aprendi que fé e esperança de que as coisas vão melhorar, que tudo passa, nada vai durar para sempre. Aprendi que não precisa ter força o tempo todo, ter coragem o tempo todo. Você pode ter os seus momentos de fraqueza, de tristeza. Então tenha fé e esperança de que as coisas vão passar. Já eles, quando criança, eles já passaram pelo luto, pela escassez, pelos traumas. E olha, eles hoje estão com 90 anos. Eles souberam se reinventar. Na vida passa muito rápido, é isso que eles sempre falam. Eles já passaram por muitas coisas e a gente ainda tá aqui, né? Mas eles já passaram e passa muito rápido. Então, vai atrás dos seus sonhos, faça as coisas que te agradam. E eles passaram por tudo isso e estão aqui para contar histórias. Hoje eles com 90 anos, eles reconstruíram a vida deles, reconstruíram a Europa toda. Então eles casaram, eles tiveram filhos, netos, bisnetos. O que eu levo para mim dessas histórias, que tudo passa, não se apega aos pequenos problemas do dia a dia, futilidades que não se agregam a nada e que não traz um desenvolvimento humano e espiritual. Desapego, desapegue. Bom, depois de ouvir as histórias da Segunda Guerra Mundial, de ouvir as histórias da vida deles, eu aprendi a dar valor nos recursos que eu tenho hoje. No tempo deles, a terapia não era comum, um psicólogo era um luxo
E cuidar da saúde emocional não era falado. A medicina era mais escassa e muita coisa era vivida em silêncio. Então eles passaram pela guerra com escassez, medo e tiveram que seguir em frente com o que tinham, com o que podiam, carregando traumas, dores, crenças que nunca puderam ser trabalhados. Então conviver com eles me despertou traumas que eles tiveram, deixa cicatrizes, deixam marcas que a gente não tem nem ideia do quanto isso pode prejudicar as nossas gerações futuras. Muito deles, gente, vive na tristeza, vive na depressão, os traumas não foram tratados e eles vivem no passado. E eu enxerguei isso e falei, não, se eu tenho recurso para me tratar de algum trauma que eu tenho, de alguma crença, por que não usar, né? Então eu vou, se eu preciso, eu vou sim num psicólogo, faço terapia. Se eu tô com alguma dor, eu tenho a fisioterapia para ir. Quando puder, quando der, eu faço uma academia, que eu não tô fazendo. Mas a gente hoje em dia tem muitos recursos que eles não tiveram na época deles. Então, usar essas ferramentas da medicina moderna a meu favor. Ah, essa lição. Cheguei aonde eu queria. Aprendi a me valorizar, a me dar valor, a me amar. Isso que esse trabalho me ensina todo dia, a cuidar de mim, eu em primeiro lugar. E isso não é ser egoísta. Isso é dar valor em quem você é, em quem eu sou. Eles me dão valor. E por que eu não vou me dar valor? Eu sou a minha melhor companhia. Eu não sei se eu vou viver até os 90 anos. Eles também não sabiam que iam viver até os 90 anos. E se eu chegar até lá, eu quero chegar bem, leve, com bagagem positiva sobre a vida. Então eu percebi que o meu cuidado importa. A minha presença faz diferença. E o jeito que eu trato as pessoas realmente tem um impacto na vida deles. Então isso me fez enxergar que eu sou importante, mas não como profissional, mas como pessoa. E essa consciência me deu um clique no meu modo de pensar. Mudou muita coisa dentro de mim e sobre mim. E que somos todos parecidos, independente da língua, da cultura, do endereço. Todos nós precisamos de carinho, atenção e respeito. Bom, então essas são umas das lições que eu carrego comigo cuidando dos idosos. E eu gostaria muito de saber de você, o que o idoso te ensinou que você carrega para sua vida. Deixa aí nos comentários e obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo.